tem gente aqui do Brasil inteiro e do nosso programa de pós-graduação também. Queria começar agradecendo você, Gustavo, em pleno feriado, dar um seminário para a gente, né, e a presença do pessoal também, que em pleno feriado está aqui para assistir o seu seminário. Vou fazer uma pequena introdução, porque se for fazer uma introdução completa, vou passar mais tempo do que você talvez passa falando aí do seu seminário, tá? Então, pessoal, nosso convidado de hoje, o professor Gustavo Dalpian, ele é pesquisador de produtividade do CNPq, nível 1C. Ele é formado em licenciatura plena em Física pela Universidade Federal de Santa Maria e tem mestrado e doutorado pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo, né, tendo terminado seu doutorado em 2003, onde estudou as propriedades e superfícies de materiais semicondutores. Por sua tese, ele recebeu menção honrosa no Prêmio da Sociedade Brasileira de Física de melhor tese de doutorado de 2004. Ele fez pós-doutorado no National Renewable Energy Laboratory e na Universidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, onde desenvolveu pesquisa sobre materiais para energias e nanomateriais. Ingressou na UFABC em 2006, integrando a primeira turma de professores contratado dessa universidade. Em 2019, obteve título de livre docência pelo Instituto de Física de São Carlos e coordenou a criação do programa de pós-graduação em nanociências e materiais avançados da UFABC. E também foi vice-reitor nos mandatos de 2010 a 2014. Nesse mesmo período em que ele foi vice-reitor, ele nos ajudou aqui a coordenar a Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica, no ano de 2012. A gente teve bastante trabalho e tivemos resultados bacanas nessa escola. Ele foi pró-reitor de pós-graduação nos mandatos de 2014 e 2016. Ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciência e membro da coordenação de área de física da FAPESP. É professor visitante no Colorado, nos Estados Unidos, anos 2017 e 2018, e tem mais de 70 artigos publicados em revista especializada, tendo nesses mais de 70 artigos aí, mais de 2.600 citações. Ele é revisor de muitas dessas revistas, entre elas a Nature, a Science, revistas de alto impacto, e coordenou a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC, no período de 2013 a 2022. Gustavo, eu passo a palavra para você, agradeço mais uma vez você ter aceitado gentilmente o convite nosso. Espero que a gente possa aí aproveitar esse bom tempo aí que você vai falar com a gente. Obrigado. Perfeito, Teldo. Muito obrigado pela introdução. Gostaria de agradecer bastante o convite para falar para vocês, certo? Que nem o Teldo falou, a gente teve algumas interações alguns anos atrás. A gente organizou junto à Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica aí em Cuiabá, e eu tenho excelentes lembranças dessa escola, certo? Isso que é bacana nessas escolas de estrutura eletrônica, elas são voltadas principalmente para os alunos, e o objetivo justamente, além de falar sobre ciência, é criar essas memórias nos nossos futuros pesquisadores, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui, eu acho que eu tenho que compartilhar a minha tela inteira, né? Vamos ver. Ok, right. Ok. Bem, eu imagino que agora vocês estão enxergando a minha... Isso, aparecendo. A minha apresentação. Então, o pessoal falou para colocar uma imagem tranquila, assim, logo no início da apresentação dela, a plateia se acalma toda. Então, hoje eu vou contar para vocês sobre algumas das coisas que a gente vem trabalhando na UFABC, certo? Nosso grupo de pesquisa. E, na verdade, eu vou dar uma visão um pouquinho mais ampla sobre uma nova, relativamente nova linha de atuação na área de física de materiais, que é o pessoal em inglês fala Materials Informatics, ou Materials Design. Então, o título que eu coloquei aqui são Métodos Teórico-Computacionais para o Design e Descoberta de novos materiais, certo?
Então, aqui está o roteiro dessa apresentação que eu vou passar para vocês. Eu vou fazer uma contextualização muito, muito breve sobre materiais, ou por que estudar física de materiais, certo? Eu vou falar sobre um novo paradigma da ciência, que talvez não seja mais tão novo, certo? Que é esse Data Intensive Science. E depois eu vou dar alguns exemplos de utilização desse novo paradigma, dessa nova área, certo? Que são trabalhos que que estão sendo desenvolvidos no nosso grupo. Um que é sobre Rush by Spin Splitting, esse já foi publicado, e o outro que a gente fala sobre Machine Learning, ou inteligência artificial para o estudo do gap de energia em materiais semicondutores, certo? No final, se eu tiver tempo ainda, não quero tomar muito tempo de vocês nessa sexta-feira à tarde, né? Eu vou falar sobre o que eu vejo como algumas tendências e oportunidades um aspecto mais amplo para essa área de atuação aí de data science, certo? Bem, o foco desse talk, então, e o foco do nosso trabalho na UFABC é o estudo de materiais, certo? Bem, a gente sabe que grande parte dos avanços, ou muitos dos avanços da humanidade, eles foram feitos baseados em materiais, certo? A gente até fala, quando fala de história, a gente até usa materiais para descrever a história. Então tem a idade da pedra, então o material naquela época eram pedras. Depois tem a idade do bronze, e o material que levou aos desenvolvimentos naquela época era o bronze e assim por diante, certo? E hoje em dia, os desenvolvimentos nessa área de física de materiais, eles estão bastante corriqueiros, a gente pode ver eles no nosso dia a dia de forma bastante corriqueira, certo? Então, a física de materiais, ou estudos relacionados à física de materiais, pegando só o nosso telefone celular, que hoje em dia todas as pessoas, quase todo mundo, tem um telefone celular consigo, a gente pode, num simples celular, achar diversos exemplos de onde a física dos materiais ajudou no desenvolvimento, certo? As baterias, hoje são baterias de íons de lítio, certo? Então, são materiais específicos que funcionam para esse tipo de aplicação. Os alto-falantes hoje são extremamente pequenos, certo? Desses telefones celulares, mas altamente poderosos. Isso só foi possível devido ao desenvolvimento de ímãs cada vez menores e mais potentes. Um celular tem um monte de polímeros, que são plásticos, digamos assim, certo? Tem esse vidro que vai em cima para cobrir, que não risca, não quebra, apesar que os meus sempre quebram, mas são desenvolvimentos da área de física de materiais. Isso sem contar, obviamente, nos transistores que fazem com que esses dispositivos funcionam. A nossa forma de atuar na física de materiais então, a nossa visão para a física, para o estudo de materiais, é baseado na estrutura eletrônica, certo? Então, a gente fez aí em Cuiabá, em 2012, a Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica. O que a gente faz, basicamente, é estudar estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos. E essa área avançou muito, muito nas últimas décadas, certo? Então, além de a gente ter observado desenvolvimentos teóricos, metodológicos de física de estrutura eletrônica para essa área avançar, junto com isso a gente teve o desenvolvimento cada vez maior de computadores cada vez mais potentes, certo? Então, o desenvolvimento desses computadores e o desenvolvimento de algoritmos e códigos e métodos cada vez mais eficientes possibilitou que a gente modelasse sistemas ou materiais de forma muito, muito, muito rápida, certo? Então, quando a gente fala em estudar em estrutura eletrônica de materiais, se você for procurar artigos na literatura, pegar Biophysical Review B e olhar artigos que falam sobre cálculos de estrutura eletrônica, a gente vai ver que o método preferido
para estudar isso daí é a teoria do funcional da densidade, certo? Isso daí já é um método bem corriqueiro, já se ensina em cursos, já está em livro-texto, digamos assim, certo? É uma metodologia bastante madura, e a ideia basicamente, deixa eu ver, eu tenho o mouse aqui, laser pointer. A ideia basicamente é a gente resolver essa equação aqui de interação entre as partículas, onde a gente utiliza um sistema de partículas não interagentes para descrever o sistema, e todas as interações entre elétrons, digamos assim, elas são colocadas nesse potencial de troca. Oi? De troca e correlação, certo? Então, esse já é um método bastante antigo, foi proposto aqui por Hohenberg-Kohn em 1964, certo? E é um método que tem um relativo sucesso, certo? Se a gente pegar aqui, esse artigo da Science, de 1989, certo? É um artigo escrito pelo Marvin Cohen, que é um dos maiores nomes dessa área, certo? Lá da Universidade de Berkeley. Em 1989, ele já usava a teoria do funcional da densidade para propor materiais que seriam mais duros do que o diamante, por exemplo, certo? E depois isso foi demonstrado, o material, no caso, era essa fase beta do C3N4, e depois eles mostraram que a previsão teórica deles, publicada na Science, realmente funcionava experimentalmente. Então, a teoria do funcional da densidade tem vários casos de sucesso que a gente poderia elencar. Eu escolhi aqui um dos mais antigos para mostrar para vocês, certo? Então, o que a gente tem em mãos? A gente tem uma metodologia teórica que tem grande capacidade preditiva, certo? Isso, na verdade, já tem grande capacidade preditiva há muito tempo, certo? E com os computadores cada vez mais rápidos, a gente começou a gerar uma quantidade gigantesca de dados, certo? Então, antigamente, eu me lembro que no meu mestrado, o objetivo pega e simula arseneto de galho, para ver qual é que é a estrutura eletrônica do arseneto de galho. Hoje não, hoje é possível simular todos os materiais de forma relativamente rápida, certo? Então, a gente acaba gerando tantos dados que a gente fica com um problema um pouco diferente, certo? E, na verdade, isso leva a novas oportunidades para a gente desenvolver ciência. É aí que surge, então, o que as pessoas estão chamando de um novo paradigma da ciência, certo? Que seria o que eles chamam de Data Intensive Science. Não é tão novo assim, mas vamos lá. Então, isso daí foi proposto pelo Jim Gray em 2007, certo? Ele baseia a fala dele, então, em 4 paradigmas da ciência. O primeiro paradigma da ciência seria a ciência empírica, a ciência experimental, na verdade. Então, essa daí já se conhece, a ciência experimental há muito, muito tempo. Você pegava os guerreiros da antiguidade pegavam as espadas dele, aqueciam, esfriavam em misturas, colocavam outros elementos dentro e conseguiam manipular a dureza ou flexibilidade dessas espadas. Então, isso é ciência experimental, certo? Posteriormente, chegou o segundo paradigma da ciência, que é a ciência teórica, certo? É aí que entra a mecânica clássica, as leis de Maxwell, certo? A termodinâmica e assim por diante. E depois de 1950, entra um terceiro paradigma da ciência, que seria a ciência computacional, ou as simulações. Aí entra os cálculos que a gente faz de forma muito corriqueira, como teoria do funcional da densidade, dinâmica molecular, e assim por diante, certo? Foi nesse terceiro paradigma da ciência, digamos, que eu fui treinado, a gente fazer simulação computacional de materiais. Hoje, esse terceiro paradigma ficou tão acessível, certo? A gente consegue executar essas simulações de forma tão rápida, que isso levou a um novo paradigma da ciência, onde a gente trabalha, ou que seria a era do Big Data, ou Big Data Driven Science, certo? A ciência focada em dados. Você tem quantidades enormes de dados e você tenta tirar
desses dados algum tipo de padrão ou fazer análises complexas dessas quantidades de dados gigantescos. Então, aí entra inteligência artificial e outras coisas do gênero. Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje, os exemplos que eu gostaria de dar para vocês hoje estão mais ou menos relacionados a esse quarto paradigma da ciência, que é esse Data-Driven Science, certo? Bem, na área de materiais especificamente, que é o que eu gostaria de falar para vocês, esse novo paradigma começou com essa iniciativa criada pelo governo Obama em 2011, que é a Materials Genome Initiative, certo? Então, eles lançaram um programa gigantesco na época para estudar materiais, ou para tentar descobrir e desenvolver materiais 2 vezes mais rápido e custando somente uma fração dos custos da época, certo? Então, esse é um programa gigantesco que até hoje ainda está rodando, certo? E na área de materiais, isso levou, a primeira coisa que aconteceu foi gerar alguns grandes repositórios de materiais. Então, aqui estão alguns deles, tem o A-Flow, o Materials Project, o Nomad. O A-Flow é do pessoal de Duke University, esse Materials Project é do pessoal de Berkeley e do MIT, e o Nomad é uma iniciativa alemã, certo? E a ideia desses grandes repositórios de materiais é muito simples, na verdade. A ideia é simples, né? Mas fazê-lo não é tão simples. O que eles pegaram? Eles pegaram esse ICSD. ICSD significa Inorganic Crystal Structure Database, que é um banco de dados experimental, certo? Então, imagina que alguém desenvolve um novo tipo de material cristalino, certo? Como é que você caracteriza esse novo tipo de material cristalino? Você faz difração de raio-x e você obtém a estrutura cristalina desse material. E você pega essa estrutura cristalina que você descobriu e todos os pesquisadores dessa área colocam ou disponibilizam essas estruturas no ICSD, ok? O que o pessoal fez aqui? Eles programaram robôs, certo? Ou scripts, que a gente pode falar, para entrar nesse ICSD. Os scripts pegavam todas as estruturas de cada um desses materiais e de forma automática simulava todos os materiais via teoria da funcional densidade, e a simulação de todos esses materiais está disponibilizada nos bancos de dados desses daqui. Então, antigamente, simule a cena de galho. Hoje você não precisa, você vai lá, você tem todos os arquivos, você pode baixar todos os dados das simulações de todos os materiais que existem, certo? Esse A-Flow tem 3 milhões de entradas, esse Materials Project acho que são 80 mil, e esse Nomad dele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho diferente. Então, veja, a gente tem uma quantidade de dados gigantesca disponível agora, certo? Então, isso daí é uma ferramenta importante para a gente. Como é que, além disso, pessoal, esses bancos de dados, eles atuam de uma forma um pouco, eles expandem o conhecimento do que a gente... do que já é sabido, certo? Na verdade, esses bancos de dados são capazes de ir além do que já foi descoberto, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, olha só que bacana esse exemplo aqui, isso daqui parece muito com o que está descrito nesse review aqui, New Materials Physics, é um review que saiu do Paul Canfield, no Reports on Progress in Physics, saiu esse ano, um review bastante moderno, né? E ele fala, do ponto de vista experimental, do que a gente faz do ponto de vista computacional, certo? Deixa eu pegar um exemplo bem interessante de um material que foi descoberto recentemente, tá? Que é a jacutingaíta. Não sei se vocês já ouviram falar desse material, jacutingaíta. Está bem quente hoje em dia, platina 2, mercúrio, selênio 3. E esse material foi descoberto aqui no Brasil, em Itabira, em Minas Gerais. E saiu um PRL em 2018 que fala que esse material, na verdade, ele é um isolante topológico, então é um material super bacana, certo? Que possui propriedades bem não usuais.
E a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que poderiam existir outros materiais dessa família da jacutingaíta que teriam propriedades interessantes como essa jacutingaíta aqui? O que o nosso computador faz é o seguinte: ele olha na tabela periódica e a gente tenta substituir os elementos por outros elementos químicos, mas mantendo a estrutura da jacutingaíta. Então, por exemplo, você pega mercúrio e você substitui mercúrio por cádmio. Daí você pega PT2, cádmio, selênio 3. E o computador aceita, certo? O computador vai rodar essa conta. Você pega selênio e a gente vai obter as propriedades desse material que nunca foi sintetizado, mas computacionalmente a gente pode estudar ele. Você pega selênio, você substitui selênio por enxofre ou telúrio, certo? E vê o que aconteceria. Então, vejam, esses bancos de dados, na verdade, eles são muito maiores do que os bancos de dados experimentais de materiais conhecidos. Então, esse quadrado grande aqui, ele representa os materiais, os bancos de dados, e só esse daqui, vermelhinho, uma fração desse daí, são materiais que são conhecidos hoje em dia. Tem uma quantidade gigantesca de outros materiais que são materiais preditos, que são simulados, inspirados em materiais conhecidos, como o exemplo que eu dei da jacutingaíta, certo? A gente consegue calcular a estabilidade termodinâmica desses materiais através de diagramas como esse Convex Hull, e a gente consegue dizer se seria factível ou não. Então, o banco de dados tem um monte de materiais, um monte dele nunca vai ser sintetizado, porque eles não são estáveis, mas uma quantidade razoavelmente grande poderiam ser sintetizados, certo? Então, vejam, nós temos algumas ferramentas em mãos e a gente gostaria de usar essas ferramentas para o desenvolvimento ou a descoberta de novos materiais, tá? Então, o que a gente gostaria de fazer, basicamente, é sair dessa prática edsoniana de tentativa e erro, certo? Ou seja, você vai no laboratório, tenta crescer, não dá certo, volta. Vai no laboratório, tenta crescer o material, mistura, esquenta, esfria, mexe, e não dá certo. Para partir para um método, para usar métodos teórico-computacionais para ajudar no desenvolvimento de materiais, certo? É isso que nós gostaríamos de fazer. Então, o que a gente propõe para o design de materiais, certo? Muitas vezes é chamado de um método de design inverso, ou inverse design, certo? Como é que é o método tradicional que a gente foca para o estudo de materiais? A gente pega um material, certo? Vai no laboratório, cresce um novo material, e daí a gente vai e mede esse material e vê quais são as suas propriedades, e vê, eu acho que esse material aqui que eu estou estudando poderia ser aplicado para A, B, C, D, certo? Então, esse é o método tradicional. O método de inverse design, ele faz a pergunta oposta. Você primeiro define a propriedade que você gostaria de ter, certo? E aí você pede quais são os materiais que seriam ou compatíveis ou que teriam essas propriedades que você deseja, tá bom? Então, esse é o inverse design que a gente fala. Bem, agora eu vou mudar aqui e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, um exemplo, na verdade, do que a gente faz, onde a gente usa essa ideia de um inverse design para tentar otimizar esses materiais, certo? E esse é um trabalho que a gente publicou recentemente, esse ano ainda, certo? Onde a gente tenta estudar o Hashby spin splitting de materiais semicondutores, tá bom? Então, se a gente pegar materiais semicondutores, a gente estuda nos livros textos que a relação dispersão, energia versus momento, certo? Ela tem essa relação, depende de K ao quadrado, certo? E o que você tem em semicondutores normais, tipo, na grande maioria de semicondutores, o que você tem é que você tem que essas bandas são degeneradas com relação ao spin, ou seja, o spin para cima, a banda de spin para cima é degenerada com a banda de spin para baixo, certo? Agora, dependendo do tipo de simetria do nosso sistema,
certo? E do tipo de átomos que a gente que estão envolvidos ou que compõem o material que a gente está estudando, certo? Pode haver um desdobramento de spin desses materiais. Então, a relação de dispersão, nesse caso, ela passa a ser diferente, onde você vai ter uma mudança para spin para cima, você vai quebrar a degenerescência de spin, então você vai ter uma banda com spin para cima e outra banda um pouco deslocada dessa banda aqui com spin para baixo. Então, esse tipo de desdobramento de spin, certo? Ele abre possibilidades para a aplicação desse tipo de material em dispositivos de spintrônica, onde você, em vez de usar correntes de elétrons, você usaria correntes de spin, certo? No caso do splitting Rashba, tem outros tipos de splitting, tem splitting Zeeman, tem splitting Dresselhaus, certo? E tem outros até mais complexos que a gente está estudando. Mas para acontecer o splitting Rashba, o entendimento atual é que você precisa ter um acoplamento spin-órbita forte nos elementos que você está trabalhando, e o material precisa ter um dipolo elétrico para quebrar a simetria dessas bandas, certo? Então, é necessário que tenha um dipolo elétrico no nosso material. Bem, o que a gente fez, pessoal? Nós calculamos o splitting Rashba para todos os materiais que existem, certo? Então, a gente pegou e fez, deixa eu ver, eu acho que foram um pouco mais de 1.800 contas que a gente rodou, e a gente calculou para todos os materiais. Nem todos podem ter splitting Rashba, certo? Por quê? Porque você precisa, em princípio, dessas condições aqui para que tenha. Mas, no final das contas, quando a gente olhou aqueles que tinham splitting Rashba maior, a gente fez um gráfico aqui, onde a gente plota o número de materiais pelo coeficiente Rashba, certo? Que mede a intensidade desse splitting Rashba, digamos assim, e a gente vê que tem alguns materiais que têm um splitting Rashba muito grande, e isso, para aplicações, seria interessante ter esses splitting Rashba maiores, certo? Porque você separa melhor as bandas com spin up e spin down, certo? Em princípio, as pessoas entendiam que para ter um splitting Rashba grande, você precisava de um acoplamento spin-órbita grande. Mas a gente pega e plota esse acoplamento spin-órbita atômico e o coeficiente Rashba aqui, e a gente vê que para alguns materiais com spin-órbita grande, você não tem um Rashba grande, então não há uma relação muito clara entre ter um splitting Rashba grande e ter um coeficiente, ter o spin-órbita grande e ter um coeficiente Rashba grande. Certo? Bem, o que a gente fez, então? A gente começa a gente faz uma série de filtros, certo? A gente simula todos os materiais e a gente começa a fazer um data mining de quais materiais podem ter esse splitting Rashba, certo? Então, a gente começa de cerca de 20 mil materiais, só aqueles não magnéticos podem ter splitting Rashba. Daí a gente tirou todos os materiais metálicos, a gente vai aplicando filtros até no final a gente ter só os materiais que têm um splitting Rashba grande, que é o que a gente quer, né? A gente põe mais um filtro de que você tenha um sítio polar e que não tenha o dipolo total não seja zero, e vai diminuindo o número de materiais, certo? E aqui a gente tem um outro filtro que a gente quer que esse Rashba spin splitting esteja na banda de valência ou na banda de condução, e no final a gente chegou a 199 materiais que têm um splitting Rashba maior do que 1 milielectronvolt, segundo as nossas contas, certo? E isso nos dá a oportunidade, então, de ter uma visão completa sobre todos os materiais que mostram, ou que têm esse Rashba spin splitting. E a gente viu, analisando esses dados, pessoal, que todos os materiais que tinham um splitting Rashba muito grande tinham uma característica comum. Todos eles tinham uma característica comum não observada anteriormente. A gente viu que para você ter um splitting Rashba grande, você precisa ter um anti-crossing, um anti-cruzamento de bandas,
certo? Então, quer dizer, a gente saiu de um monte de materiais, foi passando esses materiais na peneira, até deixar só compostos com coeficiente Rashba grande, e a gente vê, então, que esses materiais, as bandas de energia desses materiais têm uma característica muito peculiar, certo? Então, se a gente olhar, aqui, deixa eu ver se eu tenho uma figura melhor, aqui, não acho que não é melhor. Esse daqui é um material com splitting Rashba grande, você tem essa banda cheia aqui, com um spin, e essa banda vazia com outro spin. Aqui a banda de condução, esse tem um spin e esse tem outro spin, certo? Quando o splitting ratio é muito grande, a gente tem essa característica aqui, que é? É como se antes de ligar o acoplamento spin-órbita, essas bandas elas se cruzassem dessa forma aqui, ó. E quando você liga o acoplamento spin-órbita, há esse anticruzamento de bandas. Então aqui está esquematizado por essas linhas pontilhadas, ó. Essa banda, em princípio, ela devia seguir para cá, mas não, ela vem, sobe e depois desce. E aqui, essa que descia, ela devia seguir para cá, mas ela muda aqui. Então, todos os materiais que possuem esse Rashba spin splitting muito grande, eles obrigatoriamente possuem esse anti-crossing, certo? E a gente pode ver, então, a gente consegue elencar, aqui tem nesse paper que foi publicado na Matter, a gente mostra vários outros materiais que têm vários materiais que têm esse Rashba spin splitting bastante grande, e todos eles estão correlacionados com esse anti-crossing. Então, vejam, utilizando essa ferramenta de Big Data, ou de Data Science, a gente acabou descobrindo um novo fenômeno que, em princípio, tinha passado desapercebido antes. As pessoas já conheciam esse BITEI, mas nunca tinham percebido ou correlacionado que ele tinha um splitting grande por causa desse anti-crossing de bandas. Tá certo, pessoal? Bem, então essa é uma das aplicações que a gente tem usado nessa área de Data Science, certo? Então, essa área de Data Science tem várias partes diferentes. Uma delas é gerar dados, como eu mostrei para vocês, outra é fazer screening de materiais, que é mais ou menos o que eu mostrei sobre esse exemplo desse paper do Rashba spin splitting, certo? E uma outra área muito quente, que eu vou falar um pouco para vocês agora, é essa área de machine learning, ou de aprendizado de máquina, certo? Teldo, quanto tempo eu tenho, cara? Eu esqueci de perguntar quanto tempo eu podia falar, senão eu vou falando. Professor, em geral, 60 minutos, mas o senhor tem o tempo que o senhor quiser. Hoje é feriado. Hoje é feriado, o pessoal quer ir para casa mais cedo. Mas deixa eu falar aqui para vocês, então. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre essa área de inteligência artificial para vocês, então, certo? Vejam, a partir do momento que a gente tem uma quantidade de dados muito grande disponível, como é o caso desses grandes bancos de dados de materiais, a existência de uma estatística boa o suficiente faz com que a gente possa começar a utilizar esses métodos de inteligência artificial ou machine learning para estudar esses materiais, certo? Essa é uma tendência muito forte hoje em dia, certo, pessoal? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, ou lido sobre isso. Tem esse artigo aqui, recente, aqui eu esqueci de pôr os outros autores, é um Review of Modern Physics, que foi publicado há cerca de 1 ano, mais ou menos, que fala sobre machine learning na física, certo? E está aplicado a várias áreas diferentes. É uma tendência bem quente, digamos assim. Mas o que é machine learning, pessoal? Bem, eu não sou especialista na metodologia de machine learning, nós gostaríamos de usar machine learning, mas como é que a gente entende machine learning é o seguinte: o contexto do machine learning é o seguinte: existe um padrão, você tem uma quantidade, um fenômeno físico, ou alguns observáveis, existe um padrão, mas você não consegue delinear esse padrão matematicamente. Mas, por outro lado, a gente tem dados disponíveis, certo? O conceito do machine learning é tentar montar um modelo preditivo
aqui, modelo preditivo, vamos destacar, eu vou voltar a falar sobre isso, certo? Um modelo preditivo é baseado somente nos dados que nós temos disponíveis, ao invés de resolver explicitamente as equações baseadas nas leis conhecidas, certo? Então, essa é a ideia do machine learning. E outro requisito do machine learning é que ele precisa ser, esse processo de aprendizagem, ele precisa ser adaptativo, ou seja, quanto mais dados você tem, melhor, certo? Melhor a predição do que você está fazendo. Isso daí, pessoal, a gente convive com machine learning quase todo dia, só que a gente nem percebe, certo? Então, um exemplo de livro-texto, digamos assim, que é usado de como o machine learning funciona, que é usado por essas empresas tipo Netflix e coisas assim, o Netflix sugere quais filmes você gostaria de ver, certo? E, basicamente, como é que você faz isso daí? Basicamente, você tem que todos os dados, tanto seus, o que o sistema vai aprendendo sobre você, como os dados dos filmes que você tem disponíveis, eles vão sendo convertidos em vetores, certo? Onde cada elemento desse vetor significa um feature diferente, certo? Então, viewer é você que está assistindo o filme, e daí, com o tempo, o sistema vai aprendendo se você gosta de comédia, por exemplo, e ele dá um peso aqui. Se você gosta de ação, dá um peso. Se você prefere blockbusters, que são filmes mais chamativos, dá outro, mais comerciais, digamos assim, dá outro peso. Se você gosta do Tom Cruise, dá um peso. E tem um mesmo vetor para o filme, certo? Quanto de comédia esse filme tem, se tem ação, se não tem, se o Tom Cruise está nele ou não, certo? Basicamente, o que você faz? Então, você pega a diferença entre esses dois vetores, a distância entre esses dois vetores, e dependendo do valor, você vê se esse filme é adequado para você ou não, certo? Então, esse tipo tem uma quantidade infinita, isso é um exemplo muito, muito simplificado de machine learning, ok, pessoal? Tem uma quantidade de metodologias, de métodos muito grande e diferentes, e certamente não é o meu objetivo falar sobre isso aqui, aprofundar as metodologias de machine learning aqui para vocês. Mas eles já estão sendo usados para estudar materiais. Por exemplo, tem esse PRL, é meio antigo, já há 5 anos, onde eles tentam prever se um material preferiria se cristalizar na estrutura zinc blende ou rock salt. Essa estrutura rock salt, essa estrutura zinc blende. Então, a ideia é somente baseado nos elementos químicos, eu te digo quais são os 2 elementos químicos que vão fazer parte do material, e o modelo de machine learning consegue prever se o material seria a estrutura rock salt ou zinc blende. E funciona bem, viu, pessoal? Funciona bem. Agora, aqui entre nós, isso daqui é bacana, certo? É muito legal, mas o que me incomoda, desde que eu comecei a estudar machine learning, eu sempre pensei nisso daí, é o seguinte: ok, ele prevê muito bem se vai ser uma propriedade, ele prevê se vai ser rock salt ou zinc blende, mas pô, eu podia fazer uma conta super rápida, na verdade são 2 contas. Eu faço uma conta rock salt, uma conta zinc blende, rapidinho eu sei qual é que é mais estável do material, certo? No fundo, o que a gente gostaria de fazer, pessoal, é que o método de machine learning nos dissesse por que 2 elementos preferem estar na estrutura zinc blende ou preferem estar na estrutura rock salt, certo? Então, não são modelos preditivos. Modelos preditivos funcionam muito bem. O que nós gostaríamos de buscar no machine learning são modelos descritivos da ciência, certo? E é isso que a gente faz nesse trabalho aqui, que eu tenho vários colaboradores da área de computação, certo? Isso daqui eu roubei do meu aluno de doutorado, o Elton, essa apresentação. Semana que vem nós temos a conferência, o encontro de outono, ele vai falar sobre isso daqui, certo?
Então, a gente resolveu aplicar Machine Learning para estudar o band gap de materiais. Vejam, materiais semicondutores. Aqui está a estrutura de bandas do silício, e o silício é um material que tem gap indireto, certo? Só para a gente estar no mesmo passo aqui, pessoal. O que é gap indireto? O topo da banda de valência, que são os estados ocupados, está num ponto K, e o fundo da banda de condução, que estão em estados desocupados, está em outro ponto K. Isso daqui é um gap indireto. Gap direto, você tem tanto o topo da banda de valência como o fundo da banda de condução, os dois exatamente no mesmo ponto K. Certo, pessoal? Isso daqui, essa propriedade do gap ser direto ou indireto, ela é super importante para aplicações desses materiais. Se você vai para aplicações optoeletrônicas, células solares, LEDs, coisas assim, materiais de gap indireto não servem, certo? Você precisa de materiais de gap direto para ter esse tipo de propriedade. Então, isso daqui é alguma coisa super bem conhecida, certo, pessoal? Isso daqui é super básico, não estou falando nada, absolutamente nada de novo aqui. Agora, o fato intrigante, pessoal, o fato intrigante aqui é que não existe uma teoria, e você pode procurar nos livros textos, você não vai achar, não existe uma teoria que diga por que alguns materiais têm gap direto e por que alguns materiais têm gap indireto. Ninguém sabe, certo? Existem alguns modelos que eu vou falar para vocês, mas não existe uma teoria unificada dizendo por que alguns materiais têm gap direto ou indireto. Nosso objetivo é tentar usar machine learning para tentar entender por que alguns materiais têm gap direto e alguns materiais têm gap indireto, certo? Então, essa é uma pergunta super fundamental, é um exercício bem bacana. Bem, qual é que é o entendimento hoje em dia? Isso daqui é um paper de 2018, uns amigos meus lá da China publicaram esse paper, e eles tentam falar sobre uma teoria para explicar ou para entender gap direto e indireto em semicondutores do tipo zinc blend. Então, eles estudaram só semicondutores do tipo zinc blend. Tá? 25 materiais pegados. Basicamente, o que eles falaram é o seguinte: se o cátion tiver orbitais D, o material tem gap direto. E eles fazem as contas dele, certo? O gálio, por exemplo, tem orbitais D, tem bandas D aqui. Quando você tiver esse gálio, você vai ter gap direto, certo? Então, vejam, o que eles fizeram? Eles pegaram, eles viram esse padrão em alguns de materiais aqui, ó, eles separaram os materiais, aqueles que tinham nível D ou não, certo? Eles viram que, então, a maior parte deles tinha, que eram diretos, tinham níveis D. Eles fizeram testes para validar, e eles aprenderam, então, que o gap da estrutura zinc blend estava relacionado a esses orbitais do nível D. O que a gente gostaria de fazer, pessoal, é tentar usar o machine learning para identificar esse tipo de padrão aqui, certo? E tentar descobrir algumas regras para diferentes classes de materiais semicondutores, tá bom? Então, esse ainda é um trabalho que está em desenvolvimento, certo? Então, o que a gente faz? A gente usou esse Materials Project, aqui ficou um pouquinho fora do contexto, mas o que a gente faz? A gente pegou o Materials Project, que é um desses grandes bancos de dados de materiais, certo? Ele tem hoje 18 mil estruturas de bandas dentro dele, então a gente sabe se o gap é direto ou indireto para 18 mil materiais. A nossa ideia é rodar um machine learning. A gente tem um método novo, que é esse Explainable Matrix, que eu acho que eu não vou explicar muito em detalhe ele aqui, e esse método aqui ele é usado justamente para a gente tentar entender quais são os features que são importantes para um material ter, ou quais são os parâmetros físicos que são importantes para um material ter gap direto ou indireto. Depois a gente passa por uma fase de validação e, em princípio, no final, a gente vai ter os nossos novos insights para tentar obter regras gerais que dizem por que um gap de um material vai ser direto ou indireto. Bem,
eu não vou dedicar muito tempo aqui a explicar a metodologia. Ela foi desenvolvida pelo Fernando Pavlovich, pelo Mário Neto, está disponível nessa referência aqui também desse ano, certo? Eles são da computação lá da USP de São Carlos, certo? E eles que desenvolveram esse método do Explainable Matrix. Mas, basicamente, ele é um método que gera uma interpretabilidade de random forests, ok? Deixa eu pular essa parte. Bem, o que a gente fez, então, foi rodar esse X-Matrix para todos os 18 mil materiais que a gente tinha estruturas de bandas, certo? Infelizmente, para esses 18 mil materiais, a gente não conseguiu uma boa acurácia, certo? Eu acho que eles usaram 200 mil árvores de decisão nesse tipo para rodar esses materiais, e mesmo assim a gente não conseguiu. A acurácia da nossa Random Forest foi de só 67%, certo? Mas o problema aí é que nós temos 18 mil materiais, mas tem material de tudo que é jeito, certo? Tem materiais com estruturas cristalinas muito grandes, muito variadas, certo? E a gente acha, então, a gente sabe, na verdade, que um dos parâmetros importantes para determinar se um gap é direto ou indireto é a simetria desse material. E aqui, de certa forma, usando todos os materiais, a gente não conseguiu um bom modelo para entender essa simetria. Aí, o que a gente fez? A gente resolveu pegar alguns datasets menores, certo? Então, a gente separou só materiais in blend, só materiais com estrutura wurtzita, só materiais com estrutura rock salt, e assim por diante. Para cada um desses materiais, são materiais binários aqui, no caso, certo? A gente tem um conjunto de features, a gente vai fazer o nosso machine learning baseado somente em informações atômicas. Então, o que a gente tem? A gente tem o número atômico, qual o grupo do átomo A e do átomo B na tabela periódica, qual é a coluna, número de elétrons de valência, eletroafinidade, eletronegatividade, a distância de ligação entre esses átomos, certo? E também a posição energética dos orbitais relevantes, porque a gente quer falar estrutura de banda, a gente precisa falar dos orbitais desses átomos, certo? Então, o orbital S, P, D e assim por diante de todos esses átomos, certo? O que a gente tira desse Explainable Matrix são gráficos assim, certo? Onde, para estruturas Zinc Blend, a gente precisou, então, de 13 regras diferentes para predizer se o material tinha gap direto, que é o laranja, ou indireto, que era o azul. E essa regra número 13 é aquela que foi considerada a regra mais importante, certo? Então, se a gente for ver, o que é essa regra 13? Quais os features que são importantes nessa regra 13 aqui? Primeira coisa é o número de elétrons de valência do átomo A, certo? Então, basicamente, e aqui a divisão é 6, se o átomo A tiver menos de 6 elétrons de valência, ele vai ser indireto, e se tiver mais de 6 elétrons de valência, o material vai ter gap direto, certo? Então, na verdade, aqui, pessoal, eu quero dedicar muito... Basicamente, o que a gente vê é que a gente caiu exatamente na mesma regra que o pessoal tinha observado naquele outro paper do PRB, certo? Então, quando o número de elétrons de valência for maior que 6, o que acontece é que você tem orbitais D ocupados. Então, quando você tem orbitais D ocupado, você tem um gap direto, certo? A gente fez a mesma coisa para a estrutura wurtzita, certo? E vocês veem que o número de regras é muito menor, são só 4 regras nesse caso, certo? E os parâmetros continuam sendo o número total de elétrons, mas entra aqui também um delta X, que é a diferença de eletronegatividade entre os elementos.
Então, a gente pode plotar aqui, ó, o número de elétrons em função da eletronegatividade, e a gente vai ver que os materiais que têm o gap direto, eles têm um número de elétrons muito grande, quer dizer, que volta na regra dos orbitais d, e o indireto tem um número de elétrons menor, ou seja, não tem orbitais d. E aqui em cima, esses daqui são aqueles onde você precisa de uma regra maior a mais, que é a diferença de eletronegatividade. Se a diferença de eletronegatividade for muito grande, você tem um gap muito grande, e há menos interação entre as bandas, e por isso que o gap desses materiais fica direto também. Então, basicamente, o que a gente aprende? A gente tem outros datasets que a gente também já avaliou para outras estruturas, e ele funciona para outras estruturas, então esse ainda é um trabalho que está em desenvolvimento, mas em princípio a gente consegue aprender, usando machine learning, a gente consegue aprender física, a gente consegue aprender por que o gap, no caso, é direto ou indireto. Só para terminar, eu queria falar sobre algumas oportunidades dessa área, que são coisas que estão quentes. Hoje em dia ainda é uma área de pesquisa bastante jovem, bastante nova, certo? Eu falei sobre bancos de dados, a gente está vendo cada vez mais bancos de dados, certo? Tem banco de dados para materiais topológicos, banco de dados para materiais bidimensionais, banco de dados para perovskitas híbridas, que são materiais para células solares, certo? Então, em princípio, a gente está querendo até sair um projeto da FINEP, a gente está pensando em submeter uma proposta para criar um banco de dados brasileiro, um repositório de dados teóricos experimentais para materiais, certo? Bem, tem possibilidade de interação com o setor produtivo, a gente estava conversando com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que eles queriam, MCTI, né? Muda sempre de nome, mas há a possibilidade de interação com a indústria, polímeros, vidros, tem muita gente olhando para machine learning para vidros, certo? Isso daqui é uma coisa quentíssima, que está agora, tem o pessoal tentando resolver a equação de Schrödinger usando machine learning, certo? Essa, então, uma outra área, vocês veem que o paper está no archive, e eu acho que não foi publicado ainda, eu não consegui acompanhar mais, mas isso daqui está sendo desenvolvido nos últimos tempos, e, na minha opinião, essa área de interpretabilidade de machine learning é alguma coisa que também está muito quente. Tem esse PRL que saiu recentemente, onde ele descobrindo princípios físicos em redes neurais, então tem toda essa discussão sobre correlação versus causalidade nesse. A gente gostaria de chegar não só numa correlação, que esses métodos normalmente fazem, mas a gente queria ir para relações de causalidade, certo? Bem, então, só para eu ir finalizando aqui, essa é uma área muito jovem ainda, pessoal, tem muito a ser desenvolvido, certo? Tem alguns grupos aqui no Brasil que estão avançando nessa direção e há muito espaço, ok? Para terminar, eu queria agradecer, então, aqui o pessoal do meu grupo que desenvolveu esse trabalho. Esses trabalhos aí foram feitos principalmente pelo Carlos e pelo Elton. O Carlos é um pós-doc, o Elton é aluno de doutorado. O Carlos trabalhou mais no Rashba e o Elton deu apoio. E nesse do Machine Learning é o Elton que trabalha, o Carlos também está apoiando, o Gabriel também apoia nesse trabalho. Aqui estão alguns dos nossos colaboradores que também ajudam a desenvolver esse trabalho. Aquele do Rashba foi feito com o Adalberto Faz e o Alex Unger, certo? E esse do Machine Learning está sendo feito com o Fernando, lá do Canadá, e com o Chu, ali de São Carlos. Bem, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Mais uma vez, obrigado pelo convite, e estou à disposição aí para responder as perguntas de vocês, se vocês tiverem. Obrigado, Gustavo. Muito legal o seu seminário, bastante instrutivo. E principalmente numa área que vem crescendo muito, como você mostrou, que é o machine learning, né? Muitas dúvidas sobre isso ainda pairam sobre nossas cabeças. Então, eu abro aí para que o público possa fazer perguntas para o professor Gustavo. Eu solicito que vão se manifestando primeiro no chat, daí eu vou abrindo o microfone de vocês. Tudo bem?
Gustavo, enquanto a gente espera o pessoal se manifestar, geralmente eles são um pouco tímidos para começar, eles esperam alguém para iniciar. Fique tranquilo, eu conheço bem, fique tranquilo. O Franciné quer fazer uma pergunta. Franciné, pode abrir o microfone, por favor? Oi, testando aqui, tá me escutando? Pronto. Sim, pode. Boa tarde, obrigado, professor Gustavo. Eu trabalho também um pouco com o DFT e fiquei curioso, duas coisas, né? A uniformidade desses dados, nesses bancos de dados, se são sempre utilizados as mesmas teorias para obter as informações, os mesmos níveis de teoria, e as ferramentas para acessar, digamos assim, em larga escala esses dados, se é um simples algoritmo, um simples script, né, desses de Linux, ou se é alguma coisa mais sofisticada. São as duas questões que eu fiquei curioso. Muito boas perguntas, Francine. São dois pontos críticos, na verdade, dessa área, certo? Então, se você pegar, primeiro, para acessar esses bancos de dados, em princípio, está tudo disponível na internet, tem portais onde você pode ir acessando e coletando as informações individualmente. Agora, a gente desenvolveu alguns scripts em Python, certo? Que eles usam as APIs desenvolvidos dos desenvolvedores dos portais. Então, esses scripts, eles acessam automaticamente o conjunto de materiais que a gente quer fazer, ou quer fazer um download. Então, você pode ir lá e você chama e traz para cá a informação que você deseja. Se você quiser baixar todas as densidades de carga, por exemplo, você pode fazer o download. Se você quiser alguma informação específica, você pode fazer, certo? A uniformidade é um dos problemas críticos desses bancos de dados hoje. Não vou dizer, como eu falei, é uma área nova, certo? Então, ainda há problemas nesses bancos de dados, certo? Então, em princípio, se você pegar o Materials Project, por exemplo, todas as contas são rodadas no mesmo nível de precisão. Então, são contas GGA, certo? Com um número de pontos K grande o suficiente, com a energia de corte adequada para tal, ou para os pseudopotenciais que são dados, né? Eles usam o VASP para rodar essas contas sempre. Então, é um código meio padrão hoje em dia. Agora, tem problemas. Por exemplo, se você pegar, tem muitos materiais materiais magnéticos, por exemplo, gostariam de ter um acoplamento antiferromagnético. Mas antiferromagnetismo, a gente tem vários tipos de acoplamentos possíveis. Tem F, G, não sei, S, sei lá, diversos ordenamentos possíveis. E os bancos de dados normalmente só têm a configuração ferromagnética. Eles não têm os antiferromagnéticos. Então, esse é o problema, porque não é a estrutura de mais baixa energia, digamos assim, certo? Que mais? Por exemplo, materiais que têm um acoplamento spin-órbita muito grande. Então, nos bancos de dados, eles não fazem contas com spin-órbita. Naquele exemplo do Rashba, a gente fez o download dos materiais e a gente rodou todos de novo, incluindo o acoplamento spin-órbita, porque ele não estava lá naquele momento, certo? Então, essa questão da uniformidade ainda é complicada. E se você pegar bancos de dados diferentes, de vez em quando eles têm resultados diferentes, então é preciso olhar com muito cuidado, Francine, sabe? É preciso olhar com muito cuidado, então não dá para partir do pressuposto que eu vou simplesmente fazer o download do que está lá e vai funcionar. Você precisa olhar com muito critério e o ideal é você repetir as suas contas sempre que necessário, certo? Pelo visto, professor, aí a criação do banco de dados aí brasileiro pode ajudar nessa linha aí, né? Fazer uma uniformização desses dados. Seria muito bacana, viu? A gente gostaria de criar algum banco de dados para algumas propriedades específicas, ou focando em algumas coisas específicas. Hoje, se você pegar na FAPESP,
E essa é uma tendência cada vez maior. Todos os projetos estão pedindo um plano de gerenciamento de dados, ou seja, todos os dados que você gera, o código que você escreve, tudo isso tem que ser aberto. Você precisa fornecer para as pessoas, porque é pago com o dinheiro público. Se sua pesquisa é paga com o dinheiro do público, o que você desenvolve devia ser público, né? Então, tem agências de fomento que vêm assim. Então, onde você põe esses dados? Então, é uma discussão bem interessante, viu? Obrigado, professor. Falou. Obrigado, Franciné. Gustavo, Franciné é amigo nosso de longas datas, formado pela Federal do Ceará e professor lá na UFES, a Universidade Rural do Semiárido. Fantástico. Muito bom conversar com vocês aí. O Alexandre tem uma pergunta para fazer também. Eu vou pedir para que o Alexandre faça pessoalmente. Alexandre, pode abrir o microfone, por gentileza? Boa tarde, professor. O senhor está me ouvindo? Tudo bom, Alexandre? Professor, minha curiosidade com esses métodos, porque assim, às vezes a gente quer saber se o material é estável, se a gente pode sintetizar o material ou não. Uma das coisas que eu aprendi, a gente poderia fazer um cálculo de fônus e talvez um cálculo de dinâmica molecular. Mas são cálculos que custam caro, ainda mais dependendo do seu sistema, como por exemplo a perovskita. Tem algum método de machine learning que poderia ajudar, talvez, a gente filtrar isso de uma forma computacional com custo mais baixo, ou algum subterfúgio para facilitar a nossa vida nesse ponto? Alexandre, excelente pergunta. E eu não sei se o meu aluno Elton, de doutorado, tá aqui, eu acho que ele não veio, não. A gente está fazendo isso, Alexandre. O Elton está fazendo exatamente isso daí. Então, que eu saiba, tem um ou outro paper que tenta fazer isso, certo? Mas a dificuldade é a seguinte, você tem que entrar a estrutura cristalina, certo? Você dá para o seu algoritmo a estrutura cristalina e o tipo de átomo que você tem. E sabe, não é muito fácil você construir features de estrutura cristalina. Esse é um problema sério do machine learning para materiais. Como é que você distingue a estrutura cristalina? A gente já tentou usar o grupo espacial, o número do grupo espacial para fazer isso, mas não é trivial. Então, Alexandre, essa sua pergunta é quentíssima, dá um projeto de doutorado aí fácil, viu, cara? Então, tem gente pensando nisso, mas eu acho que eu vi um paper pensando alguma coisa nesse sentido, mas é muito preliminar, muito preliminar. Excelente ideia aí, viu, Alexandre? Obrigado, Alexandre, pela participação. O Alexandre trabalha com Juarez, Gustavo. Você deve conhecer o Juarez da... o Juarez, pô, não devia ter contado, então, viu? Agora eu vou ter que falar pro Elton correr, viu? Brincadeira aí, Alexandre. O Elton está fazendo uma pergunta, que é o Elton Damasceno? Não. Tá. Agora o Jorge Ruamani, por gentileza, abrir o microfone para fazer sua pergunta. Ele está sem microfone. Ele escreveu, está sem microfone aí. Eu vou ler para você aqui a pergunta dele, Gustavo. Pode ler, então. Perfeito. Boa tarde. É um pouco complicado passar de fazer cálculos analíticos ou ab initio a tentar aprender os algoritmos de machine learning ou ciência de dados. Você acha que é bom, fazer o curso extra mais, acho que seria aquele focado à ciência da computação para aprender a mexer com todas essas ferramentas? Por ser uma área nova, seria difícil entender tudo isso em pouco tempo? Por favor, passar a pergunta... ele está sem microfone, agora que eu vi. Bem, nós somos físicos, né? Então, o que a gente, sem dúvida, para ir para essa área de machine learning, tem que estudar muita computação, certo? Então, hoje em dia, o que a gente está pedindo de todos os nossos alunos é que eles aprendam Python desde o começo. Então, todos os algoritmos são escritos em Python e a gente... esses grandes bancos de dados, as ferramentas que eles disponibilizam também são feitas em Python, certo?
Sim, bem, eu entendo que o Jorge está perguntando se precisaria estudar ou fazer um curso extra mais voltado. Sim, os nossos alunos, eles fazem disciplina de programação, no curso de ciência da computação, então, de data mining. Então, eu tenho alunos que fazem doutorado em física, ele vai na computação para fazer disciplinas da área de computação, nessas questões de estruturação de algoritmos, de programação, de data mining e também de machine learning. Então, eu acho que é bastante importante isso daí. Eu acho que as disciplinas da física, elas avançam pouco nisso daí ainda, certo? Então, não estão se aprofundando muito por enquanto. Então, eu acho que é importante a gente buscar aprender junto com quem conhece já bastante disso daí e trabalha com isso daí todos os dias, né? Certo, o Alexandre está agradecendo aqui pela sua resposta. O Wellington Damasceno, ele quer saber se é possível aplicar machine learning em estruturas eletrônicas sob pressão. Sem dúvida, sem dúvida. Você vê que um dos features que a gente coloca quando a gente faz cálculo, ou faz o nosso machine learning, é a distância entre os átomos, certo? Então, quando você põe um material sob pressão, em princípio isso vai mudar a distância dos átomos, e se o seu algoritmo tiver bem treinado, certo? Em princípio, quando ele vai ver que a distância entre os átomos é menor do que a distância de equilíbrio entre esses átomos, e, em princípio, ele devia fazer a predição adequada, indicando que as propriedades vão ser diferentes. O algoritmo devia ser, se ele foi bem treinado, ele devia ser capaz de prever essas mudanças sob pressão, sim. Também tem gente olhando isso, viu? Você também é aluno do Juarez, Wellington? Então, tem gente olhando isso também, viu? Isso daí é outro ponto que é bem quente, sim, Wellington. Certo, obrigado, Wellington, pela participação. O Luiz Gustavo também deixou uma pergunta. Eu queria saber se o Luiz Gustavo quer abrir o microfone e fazer a pergunta pessoalmente ou prefere que eu leia a pergunta. Professor, boa tarde, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de saber se tem alguma discussão ou alguma referência que possa olhar sobre as transições de fase por deformações estruturais, né? Espichando, comprimindo, estudados por machine learning em semicondutores. Luiz Gustavo, eu não consigo... É parecido com essa questão da pressão, né? Eu acho que é possível fazer esse tipo de simulação de machine learning, certo? Você, em princípio, pode aplicar machine learning para qualquer tipo de problema que você queira. Quer dizer, o machine learning, ele vê números, ele não vê, em princípio, né? Ele não vê física, certo? Então, em princípio, você poderia aplicar para qualquer tipo de material que você deseja, ou para qualquer tipo de problema. Tem que ver, assim, pessoal, quando você usa machine learning, é um pouco complicado, porque no começo foi muito frustrante quando a gente começou a usar machine learning, porque a gente pensava que ia ser mais simples, mas tem muita tentativa e erro, quer dizer, você roda, você vê se funciona, e daí você ajusta os seus parâmetros, e daí roda de novo, e assim sucessivamente, certo? Então, a gente tem que aprender também, a máquina não aprende tão rápido, certo? A gente precisa ir tentando ajudar. Mas eu acho que poderia, sim, ser aplicado a esse tipo de problema, sem dúvida nenhuma, não sei lhe dar uma referência agora, de pronto, mas eu acho que é possível, sim. Pronto, Gustavo. O Wellington está falando que ele é aluno do professor Matheus Josué da UFOP, né? E Mário Sérgio da UFMG. Conheço. Estamos todos a comunidade é pequena aqui no Brasil, né? Então todos nos conhecemos, todo mundo extremamente competente aí, viu, pessoal? De uma forma ou de outra, todo mundo conectado, né? Exatamente. Eu tinha duas perguntas, enquanto as pessoas vão se organizando aí para fazerem mais perguntas para você. Uma mais de origem filosófica, porque você falou no início que nós passamos pela idade do bronze, idade
de acordo com o material que foi descoberto ou estudado na época. Eu fiz uma pergunta nos seminários de alunos da pós-graduação para um dos nossos alunos, de qual seria a idade que nós estamos vivendo hoje, né, e que seríamos lembrados daqui a, sei lá, uns 100 anos, 200 anos. Ele me respondeu com bastante ênfase que seria a idade do polímero. Você concorda com ele, que estamos vivendo a idade do polímero, dado a imensa quantidade de plásticos que estão sendo jogados na natureza e nos oceanos? Eu acho que nós estamos vivendo na idade dos dados, certo? Então, não é um material assim, mas o que caracteriza hoje em dia, se nós precisássemos caracterizar a era atual, é esse quarto paradigma da ciência que eu tinha mencionado para vocês, certo? Então, eu acho que nós estamos entrando numa nova era, mas essa nova era é a era dos dados, certo? Então, não é necessariamente um material, como foi no passado, certo? Mas o que está revolucionando a humanidade hoje em dia é essa questão de Big Data, em todas as áreas do conhecimento. Se você for para a medicina, certo? Essa área de Big Data está dentro. Materiais eu mostrei para vocês agora que está dentro. Linguística, até línguas, essa área de Big Data tá revolucionando. Eu tenho um amigo que está tentando corrigir, ele está tentando treinar um algoritmo de machine learning para corrigir redações do Enem, certo? Então, ele tem 1 milhão de redações, sei lá quantas redações corrigidas e com notas. Então, você dá as redações para o seu algoritmo de machine learning, você treina essas redações, e quando alguém escrever uma nova redação, ele vai fazer as comparações e ele consegue dar a nota para a redação sozinho, certo? Sem necessidade de alguma pessoa ler essa redação, certo? E ele estava comentando, inclusive, que é engraçado, que o mais difícil é dar nota 0, certo? Porque nota 0, o que acontece? Você fugiu do tema, né? Então, o algoritmo nunca dava nota 0. Então, pode ser bom até, né? Mas, então, a revolução hoje em dia é a revolução dos dados. Eu não tenho dúvida de que é. Acredito que no mercado financeiro pode causar um estrago grande também, né? E já está sendo aplicado muito, viu? Então, está sendo muito aplicado em todas essas áreas, sabe? Em todas as áreas há muitos desenvolvimentos nessa área de inteligência artificial, de Big Data. Essa é a revolução da nossa era. Certo. A outra pergunta é um pouco mais técnica. Quando você mostrou se 2 materiais vai cristalizar, né, num rock salt ou então na Zik Blend, como que ficaria as propriedades termodinâmicas desse sistema, né, que vai dar o tipo preferencial de cristalização desses 2 elementos, né, se é rock salt ou se é Zik Blend? Porque será que as propriedades termodinâmicas podem ser levadas em consideração na definição de qual das estruturas tem a menor afinidade? Bem, não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, Théodo, mas assim, a gente sempre se baseia na termodinâmica para tentar estudar algum certo material, certo? Então, quando a gente prevê ou faz simulações de materiais hipotéticos, no caso, certo? Se você pegar aqui nesse caso da jacutingueíta, a gente poderia criar um material primo desse daqui, que seria níquel, cádmio e enxofre, Ni2CdS3, que é um material que ninguém nunca estudou, certo? Para a gente dizer se ele vai ser estável ou não, a gente analisa a estabilidade termodinâmica desse material, certo? Então, a gente faz esse tipo de construção, que é o convex hull, que a gente compara a energia total desse tipo de sistema com outras fases, ou outras fases que competem com essa fase, certo? Então, a estabilidade termodinâmica, não sei se era essa a sua pergunta, Théodo, a gente sempre olha para ela,
certo? Então, se um material hipotético é desenvolvido, mas ele não é estável termodinamicamente, como a gente publicou algum paper algum tempo atrás, que a gente falava o seguinte, na física, a física está sofrendo um dilema, ou essa área de física de materiais, de simulação de materiais, está sofrendo um dilema. Porque o pessoal vem e simula, o computador aceita tudo, né, pessoal? O computador, você faz aquele material, vai rodar o VASP lá, o código roda e vai executar e vai funcionar, não tem dúvida nenhuma. E daí o pessoal simula materiais e diz, esse material vai ser um supercondutor a alta temperatura, de acordo com o meu modelo matemático aqui, as minhas simulações. Só que o problema é que o sujeito esquece de olhar se é factível aquele material que vai ser... Então, se você comparar energeticamente, ele é um material altamente instável. Então, não tem por que você reportar um material que nunca vai poder ser sintetizado, certo? Então, tem muitos papers que sugerem materiais, certo? Sugerem, mas eles esquecem, isso tem paper publicado, esquecem de olhar se o material é estável, certo? Então, a gente sempre tem que olhar a estabilidade termodinâmica deles, Théodo, para tentar, para fazer qualquer proposta. Não adianta a gente, por exemplo, esses isolantes topológicos. O pessoal faz simulações de um monte de materiais hipotéticos que teriam propriedades topológicas fantásticas. Só que eles esquecem muitas vezes de ver se esse material é estável ou não. Então, se o material não é estável, eu acho que tem que passar para a próxima, tá certo? Então, sempre é considerado, sim, Théodo. Minha pergunta foi nesse sentido mesmo, que numa de suas transparências você mostrou uma estrutura cristalina Zinc Blend e do lado de uma estrutura de Rock Salt, né? Sim, estava aqui, ó. Aí. Isso, esse é um... exato. É um PRL então, de 2015, né? O fato aí da Machine Learning predizer que tipo de estrutura vai ser formada, né? Então, é baseado basicamente nas propriedades termodinâmicas, né? Sim, exatamente. Exatamente, é isso. Você simula, para treinar o algoritmo, eles simulam esse material aqui, sei lá, esse material verde e azul, não sei que material é esse. E na estrutura Rock Salt, e ele simula o mesmo material verde e azul na estrutura Zinc Blend. E daí você tem a energia total de cada um desses e você consegue ver qual é que é mais estável, ver a diferença de energia entre eles, e então é através desse tipo de propriedade que você consegue qualificar se ele vai ser da fase A ou da fase B. Mas com relação a essa simulação, porque se você faz um cálculo pelos princípios, você faz a temperatura absoluta, né? Você faz a zero absoluta. Né? Mas o máximo que você pode colocar ali é uma pressão. Como é que ele vai dizer na simulação se é um ou se é outro, né? Como é que é o Leibniz? Ok, entendi a sua pergunta. Esse cálculo, esse paper aqui, ele faz a temperatura zero, certo? Então é sem levar em consideração efeitos de temperatura, certo? É só a estrutura de mais baixa energia, então não entra nenhum efeito entrópico nessas simulações. Tem maneiras de incluir isso, certo? Mas aí já é um complicador a mais, tem que envolver algum tipo de aproximação aí, mas normalmente o pessoal não costuma fazer esse tipo de simulação, não, Teodoro. É só energia total, como se fosse a estrutura mais estável a temperatura igual a zero. Tá certo. Entendi. Obrigado, Gustavo. Okay. Pessoal, nós temos ainda 10 minutos do que foi programado para o seminário. Quem tiver interesse em fazer mais uma pergunta, eu deixo aberto o microfone para quem quiser interagir com o professor Delpian. Boa tarde, Gustavo. Parabéns pela palestra bem didática. Obrigado, Leonardo. Eu tenho duas perguntas. Eu sou curiosa, e por que vocês pegaram aquela base de dados do Materials Project, sendo que tem outras?
E qual é a capacidade computacional de vocês, que deve ser muito boa, fora do Santos Dumont. Tá. Ok. Bem, a gente gosta mais no começo a gente usava o Wayflow, certo? Que é uma outra base de dados da Universidade de Duke. Então, o Wayflow parecia mais acessível para a gente. E com o passado, porque o Materials Project, ele tem uma interface que é um código chamado PMatGen, que é bem chato de aprender a usar, certo? E o Wayflow parecia ser bem mais simples para a gente fazer as nossas simulações. Então, no trabalho do RASPA, a gente usou o Wayflow, certo? Que é um banco de dados que é o primeiro que a gente aprendeu a lidar. E já no trabalho do Gap direto e indireto, a gente mandou os nossos alunos para Berkeley fazer o curso do Materials Project, e daí eles começaram a aprender o PMatGen. É um processo longo de aprendizado, certo? Não é trivial, é muito chato, a documentação é muito precária, certo? Não, é muito difícil aprender sozinho, sabe? Então, agora a gente já domina a tecnologia das duas bases de dados, que são as principais, certo? Então, a gente usa o QMD também, de vez em quando, mas, em princípio, o Materials Project parece ser a base de dados mais robusta que tem. É aquela que parece ter uma maior quantidade de usuários, e também ela tem maior suporte e mais financiamento dentro do governo americano, no caso. Por isso que a gente está estudando, tentando usar mais o Materials Project. Eles têm lançado nos últimos tempos mais atualizações, certo? Eles estão lançando atualizações bem frequentes, então é bacana a gente tentar interagir com esses bancos de dados que lançam atualizações mais frequentes, e então por isso que a gente escolheu o Materials Project, ok? Apesar de que, de qualidade de dados, os dois são bem semelhantes, certo? Não há uma preferência maior por um ou outro. Já capacidade computacional, olha, o Carlos, o meu pós-doc, ele gosta de dizer que a gente tem uma estaçãozinha de trabalho dentro do nosso laboratório que tem tem 40 cores, eu acho. 40 cores, eu acho que é Bismuth o nome da máquina. E ele roda quase todas as contas lá, certo? Então, porque, veja, é um monte, são 1.800 contas, mas são todas contas pequenas, não são contas, cada uma demora 20 minutos para rodar. Então, acabou rodando aí. Mas aqui na UFABC a gente tem um outro cluster em casa, certo? Que é a Titânio, e ela tem 3.000 cores. Então, essa é uma máquina dedicada para a UFABC, né? Só para os usuários da UFABC. Mas o nosso grande recurso computacional, no final das contas, é a Santos Dumont, certo? Não tem dúvida que a Santos Dumont é a máquina mais poderosa, e é aquela que o pessoal usa mais, certo? Então, as filas são um pouco longas, mas depois de algum tempo você aprende a dinâmica das filas. Agora a gente está usando muito GPU, certo? Então, rodar esses códigos em GPU, o pessoal está lançando novas versões, chega a ser algumas vezes mais rápido do que rodar em CPU. Então, essa é uma tendência bem forte, o pessoal está todo mundo migrando para tentar rodar as contas em GPU. E agora tem umas GPUs novas, que elas têm bastante memória RAM. Antes, as GPUs antigas, elas tinham pouca memória RAM. Essas novas têm bastante memória RAM, então está dando para rodar quase tudo em GPU agora, e está sendo bem bom mesmo, viu? O pessoal está bem feliz. Em breve poderemos fazer um cluster de PS5, né? Eu acho que eu preferia jogar no PS5. Meu filho está aqui já me pedindo para jogar aqui no... Leonardo, obrigado pela pergunta. Você muito obrigado. Eu estou no Instituto de Física da Unesp, trabalho com Ricardo Palpites, trabalhei com o Juarez também. Legal, pessoal. Obrigado, Leonardo. Gustavo, a gente está aproximando de 5h30 aqui no horário de Mato Grosso.
6h30 para vocês. Eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa de pós-graduação, né, os seminários online. Desde que as atividades presenciais na UFMT foram encerradas devido à pandemia, a gente começou a ofertar esses seminários, né? Então, o seu foi o seminário de número 29. Uau! Então, eu agradeço, aproveito para convidar todos para a próxima semana. Nós vamos ter um seminário do Diogo Guedes Sobrinho, né? Foi um seminário que foi convidado do Alexandre Dias, que trabalha com Juarez, né? Então é um colega aí do Alexandre, que também trabalha com cálculos dos primeiros princípios e estudo de materiais. Então, convido a todos para a próxima semana e agradeço mais uma vez, o Gustavo Dalpian. Desejo a você um bom final de semana para você e sua família e para todos que participaram desse evento. Obrigado, Teldo. Um grande abraço a todos. Bom fim de semana aí. Obrigado pela Agora estamos conectados pelo Zap, né? Podemos Beleza. falar mais. Qualquer coisa é só escrever aí, Teldo, tá bom? Obrigado, Gustavo. Falou, se você tiver coragem de coordenar outro evento daquele, quiser me convidar, eu aceito. Ah, rapaz, sabe que agora eu sou coordenador do encontro da SBPMAT, o Brazilian MRS. Sim, sim. Era para ser esse ano, foi cancelado por causa da pandemia, rapaz. Agora eu tenho que... Vai ficar para o próximo ano. Vamos ver o que vai acontecer. Mas uma conferência por vez é o suficiente, viu? Você sabe, né? Ainda mais no período de escassez de recursos, né? Está muito difícil realizar esses eventos. Muito, muito complicado mesmo. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Falou, tchau, pessoal. Tudo de bom aí. Tchau. Tchau, obrigado. Estamos por aí. Tchau. Una empresa que se ha caracterizado por dar una atención de primera, una atención personalizada a nuestros clientes, que solamente ellos saben a qué número marcar. Y no pueden ellos dar su número de teléfono adicional, no hay ningún otro número que no sea de atención médica para que puedan llamar a nuestros clientes. Yo creo que, señora Giovanna, usted ha hecho, digamos, lo correcto bajo su gerencia como dueña de esta pizzería, y esperemos que estos muchachos puedan entender que lo que han hecho con la clienta no solo es una incomodidad, sino que es un delito llamado acoso. Tienen que tener en cuenta que no se debe ni hacer ni permitir en este país. Yo agradecemos a ambos y a ustedes, señora Giovanna, por la decisión y por haber estado presentes para poder contar y aclarar todo lo que pasó en su pizzería. Muchas gracias a todos. Yo voy a pasar ahora inmediatamente a otro tema, señores, un tema que se nos invitó durante muchos días, hasta ahora, porque no sabemos qué va a pasar, una investigación con fiscalía de actores, perfecto, todo está bien, se actúa inmediatamente, pero ¿qué pasa? Cuando la víctima de esta persona por discriminación viene y nos muestra en exclusiva el video completo de la agresión que pasó. Tras volverse viral en las redes sociales, señores, humillando un repartidor de delivery, Guillermo Miranda decidió ofrecerle disculpas a este joven. Algunas personas le creyeron y otras lo cuestionaron. Pero hoy tendremos el testimonio de la víctima, quien además nos revelará un nuevo video del momento de la agresión. Pero antes, vamos con la nota. Adelante. Indignante. Es así como se inició todo. El mal humor de Guillermo Miranda Nori apenas baja a recibir el pedido de alimentos que había realizado. Revisa si algo más lo han probado. Como puede ver, es la humedad de lo feo que ha caído en su bebida. Tienes que revisar con una bolsa plástica, si tiene algo. Este es
este video que ha llegado al Ministerio Público como prueba de su deplorable comportamiento. Incluso véase cómo empieza